Olá, está começando mais um Trilhas do Nordeste. Eu sou Helena Dias e aqui você encontra pautas, histórias e personalidades nordestinas sempre com o olhar do povo. Reportagens e entrevistas que falam sobre o Nordeste e dão evidência às nossas narrativas de resistência, fartura e solidariedade. Vem comigo! Você já foi a um assentamento do MST conhecer de perto a luta por reforma agrária? Essa experiência tem sido uma importante aliada no diálogo do campo com a cidade. Vamos entender no quadro Sertão da Gente. Já no território da solidariedade, vamos ficar por dentro da inauguração de uma nova cozinha popular solidária, na periferia do Recife. E o entrevistado da edição é o cineasta Kleber Mendonça Filho, que fala sobre o lançamento do documentário Retratos Fantasmas e comenta a importância do investimento em cultura. No quadro Balaio Cultural, a gente faz uma visita ao Museu da Abolição, em Pernambuco. Conhecer de perto um assentamento do Movimento de Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais Sem Terra, MST, pode ser uma vivência importante para entender como funciona a luta por reforma agrária. O repórter Pedro Estropaçolas acompanhou estudantes do Instituto Federal da Paraíba em uma visita ao assentamento Zumbi dos Palmares, no município paraibano de Mari. Vamos conferir. É a primeira vez que este estudante pisa em um assentamento do MST. Ele conta que antes tinha preconceito contra o movimento. Partem muito desses princípios que as pessoas dizem, né? Que quem está ligado a um movimento não tem uma experiência acadêmica, não tem uma experiência curricular profissional e que, na verdade, tudo isso aqui existe, né? Está existindo aqui dentro do movimento pessoas que têm uma contribuição enriquecedora para a comunidade, para o movimento, porque são pessoas formadas com capacitação. Em meio aos ataques e tentativa de criminalização do MST em Brasília, o movimento abriu as portas de suas áreas entre assentamentos e acampamentos para mostrar de fato o que a reforma agrária pode gerar ao país. Aqui no assentamento Zumbi dos Palmares, no município de Mari, os estudantes do Instituto Federal da Paraíba puderam conhecer de perto uma agroindústria camponesa. Muitos não conheciam a luta do MST e se impressionaram com a auto-organização do movimento. A gente não pode ter a gente não pode permitir que as pessoas conheçam o MST pelo diálogo que os inimigos do povo brasileiro, os inimigos da natureza, os inimigos da reforma agrária, ele leva através de suas redes, né, dos seus meios de comunicação. As pessoas precisam conhecer o MST vindo do MST, o MST se materializa. A visita guiada dos estudantes do curso de licenciatura em Ciências Biológicas do campus do IFPB em Cabedelo iniciou com uma roda de conversa na sede da cooperativa. Antes de conhecer a escola, os jovens percorreram a agroindústria Orlando Bernardo e terminaram a vivência com uma ação de plantio de árvores. Infelizmente, eu tinha um estereótipo, sim, com relação à organização. Porque o que é passado, nos noticiários, o que é passado em boca, tudo isso é a questão da falta de organização de todo esse movimento, né? E chegando aqui, a gente pode observar que não é nada do que realmente é passado, né? A gente observa que existe, sim, uma certa organização, existe a escola, que eu não fazia ideia, né? E a produção e tudo isso. Então é bastante rico, né? A gente ter esse conhecimento, saber que existem pessoas qualificadas. Para o professor Tiago Rufo, é importante que os jovens saibam desde cedo reconhecer a importância da reforma agrária e da agricultura familiar como alternativas para conciliar a produção de alimentos e a responsabilidade ambiental. Trazer esses alunos aqui no assentamento é uma prática que a gente quer fazer de forma corriqueira, mas tem um atenuante que é a questão de uma CPMI que está posta aí no Congresso, que tem o objetivo de criminalizar o movimento, e a ideia da gente é que a gente possa conhecer, mostrar para os futuros professores o que de fato é o movimento, né? Quem são essas pessoas, o que produzem e o que fazem. A história do assentamento Zumbi dos Palmares começou 22 anos atrás, quando o MST ocupou um latifúndio improdutivo que abrigava apenas algumas cabeças de gado. Os camponeses passam então a reflorestar a área e cultivar uma diversidade de culturas, com destaque para a macaxeira. Teve gente aqui no início que no primeiro plantio de mandioca fez 50, 60 mil reais. Então, para a época era uma economia, né, assim,
Então a gente é um território que vai marcar o avanço da reforma agrária pela sua alta produtividade. Então o assentamento Zumbi dos Palmares é um assentamento altamente produtivo. E ali quando a gente pega os primeiros créditos de instalação, fomento, aí a gente investe em plantação de frutas. Então, das 85 famílias sentadas, se a gente for passear nos lotes, a gente vai encontrar todo lote com muita fruteira plantada. Então esse é o lugar que a gente quer que a sociedade conheça o MST. Atuando no combate à fome na periferia dos centros urbanos, a campanha Mãos Solidárias inaugurou uma nova cozinha popular no Recife, junto a moradores do bairro do Alto do Refúgio. O espaço tem foco no incentivo à alimentação saudável e também reunirá uma série de outras ações voltadas para a comunidade. Vamos saber mais com o repórter Rodolfo Rodrigo. A campanha Mãos Solidárias, uma iniciativa do Movimento dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais Sem Terra, o MST, junto a outros movimentos populares, celebrou a inauguração de mais uma Cozinha Popular Solidária. No início desta semana, a Cozinha Popular Solidária Alto do Refúgio, Casa Maria Antônia, um espaço dedicado à produção de refeições para a comunidade local, recebeu bênçãos do arcebispo auxiliar Dom Lê Macedo para o seu funcionamento. Sem alimento não tem democracia. Sem alimentação justa não tem democracia. Ela é falha, ela é inexistente. Então a participação popular, que vai gerando cada vez mais a consciência do povo, e a consciência leva também a participação popular, a gente vai caminhando para o Brasil de todos. O Brasil que queremos, que envolva todos, a todas, que a gente se sinta um povo, realmente uma nação congregada para viver na justiça e na paz. A campanha Mãos Solidárias, desde seu início em 2020, tem se dedicado a ações em benefício de comunidades periféricas em Pernambuco. Mais de 40 territórios já foram atendidos pela campanha, com atividades que vão de distribuição de máscaras, a formação de agentes populares de saúde e comunicação, além da distribuição de alimentos. Desta vez, em parceria com a Arquidiocese de Olinda e Recife, a Federação Única dos Petroleiros, a Fiocruz Pernambuco, a Associação Mãe Terra e a Universidade Federal de Pernambuco, a campanha chega ao bairro Casa Amarela com a capacidade de produzir pelo menos 500 refeições diárias. Mas, para essa execução, a cozinha precisa de doações. A princípio, a gente está começando com 100 refeições por semana, mas na medida que a gente consegue mobilizar mais alimentos, né, a gente pode ampliar esse número, e estamos fazendo isso também junto com a visita, né, às famílias, né, então mapeando, né, conhecendo as famílias, mapeando essa questão a partir da conversa, das visitas, essas famílias, e nos organizando para o agir, né? Para o agir, e a cozinha é isso, né? A cozinha é esse instrumento da metodologia do trabalho urbano, do Movimento Sem Terra, entre outras metodologias que a gente está construindo, como as hortas urbanas, o banco de alimentos, e o roçado também, o roçado solidário. E os processos de formação. A inauguração da Cozinha Popular Solidária Alto do Refúgio foi marcada por um ato simbólico que contou com a presença do arcebispo auxiliar Dom Lê Macedo Antônio, de militantes de diversos movimentos populares e da comunidade. A cozinha ela vem como um processo de organização popular para corresponder a se relacionar com essa problemática da fome, mas também de outras situações de negação de direitos, né, a partir dessa mobilização necessária, né, de construção de uma consciência, de formação política, cidadã. Doações de alimentos, utensílios de cozinha e materiais de limpeza podem ser entregues diretamente na sede da cozinha, que fica na rua Senador Oscar Passos, número 44, Alto do Refúgio, no Recife. Para mais informações, acesse
mãos.solidarias.pe. Tem produção pernambucana nas telonas do cinema. O documentário Retratos Fantasmas, de Kleber Mendonça Filho, entrelaça suas memórias com os legados culturais abandonados na parte antiga da capital pernambucana e faz uma crítica à especulação imobiliária. O repórter José Eduardo Bernardes conversou com Kleber e também abordou a retomada dos incentivos ao cinema nacional. A prosa é uma parceria com o BDF Entrevista. Confira. Olá a todas e a todos, está começando agora mais um Brasil de Fato Entrevista e hoje a nossa conversa é com o cineasta Kleber Mendonça. Tudo bom, Kleber? Como vai? Tudo bom? Vou falar com vocês. Você lança no próximo mês de agosto agora teu novo filme, Retratos Fantasmas. De onde é que surgiu a ideia de fazer esse resgate das tuas imagens de arquivo e também a ideia do filme? Eu acho que, para responder de uma maneira bem, talvez bem do início, veio de um desejo de ver o Recife registrado de uma outra forma, porque, em geral, cidades, né, eu falo isso de qualquer cidade no Brasil e até no mundo, cidades, elas são... Existe uma representação visual, né, do ponto de vista de arquivo de cada cidade, e o Recife, ao longo de muitos anos, é representado por na minha opinião, um grupo muito pequeno de imagens, né, quando você fala do passado da cidade. E algumas dessas imagens elas são repetidas à exaustão, né? Isso acontece também com outras cidades, né? Como se você meio que esperasse aquelas imagens que, quando fala do passado, você vê São Paulo, talvez as imagens da Avenida Paulista nos anos 30, 40, ou você vê o Vale do Anhangabaú, e geralmente são as mesmas imagens. Isso talvez ainda mais grave no Recife, e eu queria talvez montar um álbum, um novo álbum, né? Uma nova pasta de imagens dessa cidade que eu conheço tão bem. Tem uma passagem no filme que você fala, um cinema como esse ajuda a construir caráter, né? Eles são importantíssimos, guardam as nossas histórias, carregam um legado artístico importante e sentimental também. É muito importante, talvez, conversar sobre isso a partir do filme. O filme talvez seja uma boa oportunidade de estimular algumas conversas, porque tem muita gente que começa essa conversa de maneira completamente equivocada, né? O ponto de vista é sempre o do mercado. Então, a ideia é assim, qual o sentido de manter um São Luís aberto se tem tantas salas no multiplex? A ideia não é essa. A ideia, na verdade, é um investimento em cultura. É um investimento em educação, em formação de público, um investimento na ideia da cultura. Então, no mundo inteiro, isso não é só no Brasil, no mundo inteiro, na Austrália, no próprio Estados Unidos, na França, na Inglaterra, quando uma sala como essa é salva e ela volta como uma sala, essa é a questão, uma sala pública, esse é um investimento que precisa acontecer. Então, se você tem um centro de cidade que passa por espaços de cultura, esses espaços de cultura são um investimento inteligente para continuarem existindo. Eu acho que o São Luís ele é um grande exemplo disso, né, no Brasil. O investimento numa sala desse tipo não deve nunca passar pela ideia comercial de dar lucro ou de ser sustentável do ponto de vista de mercado, né? Deve ser inicialmente como um trabalho de cultura, de investimento na cultura e de formação de público. Aproveitando que a gente está falando sobre cultura, especialmente o cinema, sofreu extremamente nos últimos 4 anos, né? Como é que você tem acompanhado essa retomada desses projetos importantes? Acho que ainda há muito a ser feito, né? A gente não deve nunca esquecer o que aconteceu e não são 4 anos. Eu colocaria aí os 2 anos
do, do, do governo Temer, que foram um desastre, e foi exatamente quando começaram todos os ataques contra a cultura feita nesse país. Mas esses 6 ou 7 anos, eles não devem nunca ser esquecidos, mas durante, por mais que tenha sido difícil para todo mundo, eu sempre falava que era um pouco como um equipamento muito sofisticado que algumas pessoas sem nenhuma noção decidiram desligar da parede, enrolar o fio e colocar no almoxarifado, né? E eu sabia que uma vez que voltasse uma ideia de sociedade democrática no país, onde a cultura, a educação, a saúde são de fato valorizados, porque isso está na Constituição, que meu novo governo, que no caso terminou sendo o governo de Lula, abriria o almoxarifado, pegaria esse equipamento de volta, tiraria o plástico de cima, se é que colocaram plástico, colocaria na parede e voltaria a funcionar. E é isso que eu acho que está acontecendo. Porque desde o início de janeiro, o Ministério da Cultura, agora com Margareth Menezes, a ministra, tomou todos os procedimentos, seguiu todos os procedimentos de quem está reconectando a cultura do país. Então, é muito importante entender que isso passou, não esquecer que isso foi feito com a cultura do país, que é um dos maiores bens que esse país tem, mas ao mesmo tempo eu acho que agora nós voltamos a funcionar normalmente, né, dentro de uma visão democrática da sociedade. E acho que você falou uma coisa muito interessante que inclusive eu ia te perguntar sobre isso. Nesses anos onde a cultura foi mais atacada, também o cinema brasileiro ganhou um prestígio absurdo fora do país. Você, Karim, entre tantos outros, receberam prêmios importantíssimos, né? Você acabou de falar sobre Bacurau, ganhou prêmio em Cannes, Karim ganhou prêmio em Cannes. Por que vocês conseguiram driblar esse período mais difícil, um remar contra a maré, né? Bom, em primeiro lugar, quando o golpe aconteceu em 2016, nós estávamos exatamente numa safra, uma colheita de safra que vinha sendo estimulada ao longo de muitos anos, né? Você fala em mim, em Karim, mas há um grupo de, não sei, 10 ou 15 cineastas, homens e mulheres no Brasil, que também foram desenvolvendo seus projetos, que vieram do curta-metragem, inclusive pela primeira vez na história do cinema brasileiro, já com um toque de diversidade que não existia antes, né? De regiões muito distintas, né, no Brasil, de talvez começando a ter um corte de origem social já mais diverso também. E 2019, quando Bacurau estava na competição em Cannes e A Vida Invisível no Sertão Regar, foi um ano onde o Brasil se destacou muito, não só em Cannes, mas em Locarno, em Berlim. Berlim, se eu não me engano, teve 19 filmes brasileiros, em múltiplas secções do festival. E aí foi exatamente quando o golpe aconteceu e entraram... Não tenho nem palavra para descrever essas pessoas. Pessoas cuja missão era basicamente desativar o cinema brasileiro. Kleber, muito obrigado por essa conversa, viu? Obrigado, eu agradeço. Foi muito bom conversar com você. O Balaio Cultural de hoje é sobre cultura afro-brasileira. Nós fomos até o Museu da Abolição, localizado no Recife, para conhecer o acervo do espaço e a sua importância na preservação da nossa cultura afrodescendente. O repórter Rodolfo Rodrigo nos leva até lá. Há 4 décadas, o casarão do século XVII, localizado no bairro Madalena, no Recife, abriu as portas como o Museu da Abolição. O museu ganha esse nome devido a uma hospedagem de férias que o conselheiro João Alfredo, que era abolicionista, fez no Recife. De acordo com Daiane Carvalho, museóloga do MAB,
Nos primeiros 20 anos de existência, o museu pautou a abolição baseada na história contada pelas pessoas não negras, mas que essa perspectiva passa a ser questionada. E aí, em 2005, ele se repensa, né? Ele para e pensa, nossa, né, o que é que eu estou fazendo? Eu estou representando uma comunidade para falar de um processo que diz respeito né, até que ponto diz respeito a esta comunidade que eu estou representando a partir da história oficial, que é a abolição, né, oficial. E aí ele começa a trabalhar a questão negra, né, a se auto-identificar enquanto negro, enquanto protagonista da própria história, enquanto responsável pelo processo de abolição. E começa a repensar a questão da escravidão em si, né? Desde então, o Museu da Abolição é um espaço cultural que busca preservar, valorizar, difundir e expor a memória e a cultura afro-brasileira. Com a promoção de atividades formativas, ações referentes a direitos humanos e políticas públicas e cursos voltados para professores da rede pública, o MAB reforça o compromisso com a educação e a transformação social. Ele está a serviço da população negra, ele está a serviço também da população indígena, e isso foi uma demanda que a gente recebeu dentro de um processo de construção participativa do ano passado, né? Então, assim, dar voz, dar pertencimento, dar espaço para que esses grupos ocupem o museu, né? É como se fosse assim, a pauta do dia, né? E a gente tem feito isso através das atividades educativas, através das atividades expositivas. Depois da reforma ideológica, o museu passou por uma reforma estrutural que durou 3 anos. Com o projeto Canteiro Aberto, artistas se apresentaram no espaço enquanto a mudança acontecia. Ai, Xangô, que a justiça de certo não falha, seu Oxê quebra qualquer muralha, quem tem fé nunca leva rasteira, seu castigo vem lá da pedreira. Que a justiça de certo não falha, seu Oxê quebra qualquer muralha, quem tem fé nunca leva rasteira, seu castigo vem lá da pedreira. Senhor dos raios e trovões, pintando o povo em Yorubá. Agora reaberto, o museu se prepara para receber exposições permanentes. Por enquanto, as exposições temporárias de artistas negros, periféricos e indígenas dão vida ao local. Pessoas que nunca imaginaram que poderiam ter uma obra sua, uma peça sua dentro de um museu, quanto mais dentro de um casarão do século XVII, né? Que costuma ser um espaço extremamente pouco convidativo, né, para essas camadas da população. O Museu da Abolição funciona de segunda a sexta, das 9 às 17 horas e nos sábados, das 13 às 17. Para conhecer mais sobre o museu e agendar uma visita, acesse museudaabolição.museus.gov.br. E o programa Trilhas do Nordeste está chegando ao fim. A gente agradece a sua audiência, lembrando que você pode enviar sugestões de pauta para o programa. É só mandar no e-mail pautape@brasildefato.com.br. Você assiste esse e outros episódios nos canais do Brasil de Fato Pernambuco e da TVT no YouTube. Até semana que vem, sempre nas sextas-feiras às 9 da noite.